A Polícia Federal encontrou uma coisa muito estranha no gabinete do Bolsonaro. Descobriu uma coisa muito estranha. Reportagem da Folha. Em depoimento à Polícia Federal, o principal ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o próprio tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid, descreveu suas atribuições. Ele disse que é responsável pela execução da agenda oficial e privada de Bolsonaro e atendimento de todas as suas necessidades diretas e imediatas. A polícia encontrou no celular do Cid, esse que disse que é o responsável pela execução da agenda do Bolsonaro, que é o ajudante de ordens do Bolsonaro, assessor número 1, a polícia encontrou mensagens que levantam suspeitas de investigadores sobre transações financeiras feitas no gabinete de Jair Bolsonaro. Não são transações na Alerj, na Assembleia de São Paulo, do Paraná, Lesp, Alep, respectivamente. Na verdade, é dentro do gabinete do Bolsonaro. E aqui começa o problema. Aqui a história começa a ficar bem estranha. Conversas por escrito, áudios e fotos trocadas com outros funcionários da presidência sugerem a existência de depósitos fracionados e saques em dinheiro. Mais uma vez, Bolsonaro mostra que adora trabalhar com dinheiro vivo. Mais uma vez, usa desse artifício quando vai mexer com dinheiro. Olha, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a quebra de sigilo bancário de Cid, do assessor número 1 do Bolsonaro, atendendo a um pedido da Polícia Federal. Antes que alguém comente que isso aqui é perseguição do Moraes ou que é alguma rivalidade entre ministro do Supremo e presidente, não. Isso aqui é a Polícia Federal. Encontrou suspeitas dentro do gabinete de Bolsonaro, envolvendo o assessor número 1 do Bolsonaro, saques fracionados, dinheiro vivo, depósitos para parentes. E aí a própria polícia solicitou o STF, Moraes só deu a decisão que já era de se esperar, era o que tinha que acontecer. Só seguiu a letra da lei. As transações estão sendo analisadas no âmbito de um inquérito policial. Em conversas por aplicativos de mensagens envolvidos nesse esquema todo, trocam recibos de saques e depósitos e abordam o pagamento de boletos. No plural, tá? Boletos. Realizações de depósitos fracionados e saques em espécie chamaram a atenção da polícia, que desconfia da tentativa de ocultar a procedência do dinheiro. O problema aqui é a procedência. De onde que a grana saiu? A polícia suspeita que esses saques fracionados e uso de dinheiro vivo é para esconder a procedência, de onde o dinheiro saiu. Faz todo sentido, né? Essa investigação faz todo sentido. E, pessoal, uma das hipóteses apuradas é se as transações têm origem em valores dos cartões corporativos da presidência. Vocês se lembram que Bolsonaro, em 2020 e 2021, colocou sigilo no cartão corporativo dele, nos cartões corporativos da presidência? Não se sabe o tanto que ele está gastando e para onde que o dinheiro está indo. Mesmo com esse sigilo, olha só o que a Polícia Federal descobriu. Que tem saques fracionados, uso de dinheiro vivo dentro do gabinete do Bolsonaro, o assessor principal dele que está fazendo tudo isso, por ordem do Bolsonaro, e a gente tem transações que a procedência, que era para ser escondida, camuflada, essa procedência pode ser os cartões corporativos da presidência. Percebem como as peças vão se encaixando? É uma informação aqui, outra ali, daqui a pouco você já tem a sopa. Olha, saques fracionados, dinheiro vivo. A gente pode ligar ao caso dos imóveis. Assessor fazendo todo o trabalho, os saques, depósitos, transferências, tudo. Lembra do Flávio Bolsonaro e o Fabrício Queiroz. Parece que está tudo conectado, não é?
Aí, a autorização de Moraes atinge Cid e mira também outras transações suspeitas envolvendo ao menos outros 2 ajudantes de ordem do próprio Bolsonaro. Pelo menos, Cid, que tem cargo comissionado, é considerado um dos funcionários mais próximos do Bolsonaro. Ele foi responsável por reunião com embaixadores. Vocês se lembram quando o Bolsonaro chamou 40 embaixadores do mundo todo para falar que o nosso sistema eleitoral não era confiável, para desmoralizar o Brasil? A ideia daquele evento partiu do Cid. Esse que fez os saques fracionados e depósitos aparentes do Bolsonaro com dinheiro do gabinete de Jair Bolsonaro. Não estamos falando de Flávio, nem Carlos, nem Eduardo. É Jair Messias Bolsonaro. Veja publicou uma reportagem muito interessante no dia 22 de julho desse ano. Quer dizer, no dia 22 de julho desse ano, a Veja publicou uma reportagem que dizia o seguinte: a investigação no STF que tira o sono de Bolsonaro. Qual investigação era essa? Justamente a que eu estou apresentando aqui para vocês, que agora descobriram esses saques, esses depósitos, essas transferências e uso de mais dinheiro vivo. No dia 22 de julho, a Veja cantou a pedra. Publicou que tinha uma investigação dentro do STF, uma investigação também da Polícia Federal, que tirava o sono do Bolsonaro. E agora que o negócio estourou, dá pra gente perceber por que é que tirava o sono do Bolsonaro. É sério, isso aqui é muito sério, pessoal. As investigações devem continuar. E, pessoal, a Polícia Federal vai tomar as providências necessárias. A gente sabe que essas coisas demoram muito. E pode ser que ano que vem Bolsonaro nem vai estar mais na presidência. Isso aqui tudo vai estourar. E para o Bolsonaro, ou ele vai fugir do país, ou ele vai ter que morar na cadeia, né? Olha, aí a gente tem uma reportagem da Folha. Diz aqui, reportagem da Folha. Ministros de Bolsonaro, tá? Ministros de Bolsonaro já admitem possibilidade de derrota e mandam recados a Lula. Ministros, ex-ministros e políticos que apoiam Bolsonaro e que apoiaram até agora já começaram a mandar recados a interlocutores de Lula de que não tem nada contra o petista, muito pelo contrário. Foi assim que tá a referência. Eles disseram isso, que não tem nada contra Lula, muito pelo contrário. Olha, tem aliados do Bolsonaro aí, ministros, políticos, ex-ministros, candidatos. Eles perceberam que já não vai dar para ganhar mesmo, que Lula só está subindo nas pesquisas, Bolsonaro caindo, a situação é irreversível, e começaram a chamar interlocutores do Lula para passar recados, para dizer para o Lula que não tem nada contra ele, muito pelo contrário. E a situação só melhora, só melhora. O fenômeno se intensificou especialmente entre aqueles que têm base eleitoral política no Nordeste do país. Ministros e políticos começaram a admitir a possibilidade de Bolsonaro ser derrotado e enviam sinais de que não pretendem fazer oposição acirrada a Lula. Ou seja, não vão fazer oposição a Lula quando Lula for presidente. Eles já disseram isso. Agora que a eleição está na reta final, faltam 5 dias, pessoal. Não tem mais o que fazer. Não tem como mudar. Não tem como um ministro do Bolsonaro pensar que sozinho ele vai mudar tudo isso e vai dar tudo certo e vai ficar tudo bem. Ano que vem ele está de novo no governo, trabalhando com o Bolsonaro, isento da justiça. Não dá. A eleição já está decidida. Ou eles se juntam com o Lula, ou vai ficar muito ruim para eles. Isso aqui, pessoal, prova mais uma vez o que a gente já vem falando há muito tempo. As pesquisas são verdadeiras, Bolsonaro acredita nelas, só que ele não pode dar o braço a torcer. Acha mesmo que se as pesquisas não fossem verdadeiras, teria todo esse clima de morte, de luto dentro da campanha do Bolsonaro? Ministro, político, ex-ministro, candidato, aliados dentro do Congresso Nacional, rompendo com Bolsonaro e mandando recado para Lula. Por meio de interlocutores, dizendo o seguinte: olha, Lula, a gente não vai fazer oposição, não temos nada contra você, muito pelo contrário. Acha mesmo que as pesquisas são falsas
e que Bolsonaro está liderando para vencer no primeiro turno, diante disso tudo que está acontecendo? Difícil. Bastante difícil. Aí, alguns políticos usaram como mensageiros empresários que têm interlocução com o PT. Outra reportagem, do G1, diz o seguinte: candidatos de Bolsonaro ou aliados ao PL, partido de Bolsonaro, eles lideram em pesquisas e se desvinculam da imagem do presidente. Candidatos de Bolsonaro ou aliados ao PL que lideram pesquisas se desvinculam da imagem do presidente. E aqui, pessoal, a maior parte dos candidatos ligados ao Bolsonaro, os que lideram em pesquisas, eles estão tirando o Bolsonaro da campanha, dos materiais de campanha, estão tentando se desvincular da imagem dele. E 5 políticos alinhados a ele estão na liderança na eleição de 2022. Segundo as pesquisas IPEC nos estados, a gente está falando da região Nordeste. Esses políticos são, lembrem-se dos nomes, tá? Importante. Capitão Wagner, Fernando Collor, Silvio Mendes, Valmir de Francisquinho e o Everton Rocha. Desse grupo, de todos esses, apenas Collor mantém sua aliança com Bolsonaro. Mantém a imagem de Bolsonaro na sua campanha. Só Collor. Só sobrou coisa boa, né? Os outros já pularam do navio há bastante tempo. E tem até uma referência aqui, tá? Silvio Mendes tanto tenta se deslocar de Bolsonaro que sua campanha buscou se colar a imagem de Lula. E sabe por que não deu certo? Essa estratégia dele foi barrada pela Justiça Eleitoral. Ele é da chapa do Bolsonaro, da campanha do Bolsonaro, tentou se vincular a Lula, se desvincular da imagem de Bolsonaro para vencer as eleições. E a Justiça Eleitoral barrou, só que ele não está com o Bolsonaro também. Pulou do navio. Se Bolsonaro estivesse liderando as pesquisas, se as pesquisas fossem manipuladas e toda a campanha dele soubesse, os bolsonaristas também, que eles vão vencer no primeiro turno, isso aqui não estaria acontecendo. Não existe um cenário onde um aliado do Lula começa a apoiar Bolsonaro. Fala um aliado do Lula aí, candidato do PT, que rompeu com o PT para puxar o apoio do Bolsonaro. Não teve um. Agora eu posso citar para vocês o contrário. Além desses, todos os outros aqui que eu já apresentei, a gente tem no Nordeste 20 prefeitos que simplesmente apoiaram Lula, fizeram L, tiraram foto, postaram nas redes sociais, todos do partido do Bolsonaro. O Valdemar da Costa Neto, presidente do partido do Bolsonaro, chegou a ameaçar cortar a verba do fundão eleitoral, do dinheiro da campanha, se as pessoas começassem a tirar a imagem do Bolsonaro de santinhos e dos materiais de campanha, até das propagandas na televisão, rádio e internet. Quer dizer, o candidato que está tirando o Bolsonaro, tentando se desvincular da imagem dele, vai ficar sem dinheiro do partido. De tanto candidato que estava fazendo isso. Não tem um apoiando explicitamente o Bolsonaro e acreditando que vai vencer só com o apoio do Bolsonaro. Eles estão tentando se desvincular. O Valdemar teve que fazer ameaças e mesmo diante das ameaças não deu certo. Como eu disse, além desses todos que eu já apresentei nessa matéria, tem no Nordeste 20 prefeitos, mais de 100 políticos ligados ao partido de Bolsonaro em todo o país que simplesmente se recusam a colocar a imagem do Bolsonaro, o número dele ou qualquer outra coisa nos materiais de campanha e nas propagandas de rádio, internet e televisão. Pessoal, mais uma coisa que prova como é que está sendo um desastre a campanha do Bolsonaro é essa próxima matéria. Olha só, Metrópolis. Na véspera da eleição, filho de Bolsonaro aponta traição de aliados. O deputado Eduardo Bolsonaro, o 03, revelou um problema que está ocorrendo na campanha do pai, que é a omissão de Jair Bolsonaro no material eleitoral dos candidatos aliados. O Eduardo detectou o fenômeno que chama os caroneiros. São candidatos aliados que não estão empenhados assim na eleição do atual presidente. Aí o Eduardo disse, aspas,
Tem muita gente que se diz candidato, apoia Bolsonaro, mas não coloca o número no santinho. Meu conselho para você que é candidato: quem quer, faz. Quem não quer, arranja desculpa. Olha, Eduardo, agora a gente pode levantar aqui uma discussão simples. Você posta nas redes que seu pai vai ser eleito no primeiro turno, que essas eleições já estão decididas, que o seu pai vai vencer mesmo contra toda a manipulação das pesquisas que você jura acreditar. Se isso é verdade, por que é que você fez um vídeo reclamando de tanto candidato que sequer tem coragem de se vincular à imagem de seu pai? Se o seu pai está ganhando, se ele vai ser eleito no primeiro turno, a campanha está sendo um sucesso e vocês realmente têm o apoio do povo, data povo, né? Por que é que os políticos do partido do seu pai se recusam a colocar sequer o nome de Jair Bolsonaro num santinho? Por que é que o presidente do partido teve que ameaçar as candidaturas? Não é a primeira vez que eu cito isso aqui. Que tem candidato do partido do Bolsonaro que era para ser um cabo eleitoral, ou que era para pelo menos ajudar a divulgar a campanha do Bolsonaro, tentando se desvincular da imagem dele, sabendo que se continuar vinculado ao Bolsonaro, não vai conseguir ser eleito. Não vai conseguir uma eleição. Aí, Eduardo, fica o questionamento. Se o seu pai está liderando e vai vencer no primeiro turno, por que é que você admitiu em vídeo? E mais uma, para os bolsonaristas que possivelmente vão comentar aqui, eu faço um outro questionamento. Cite um candidato do PT que começou nessas eleições apoiando Lula e que agora pensou o seguinte: não é melhor eu pular do navio e abandonar Lula e apoiar Bolsonaro. Não aconteceu. Não tem um exemplo. A gente tem mais de 100 candidatos aliados ao Bolsonaro que fizeram isso. Que estão tentando se desvincular da imagem do presidente. Dentro do PT, na campanha do Lula, eu duvido que vocês, bolsonaristas, citem um exemplo. Não tem. Não tem. Ou seja, nem vocês acreditam que Bolsonaro vai vencer essas eleições e nem vocês acreditam quando falam que as pesquisas são manipuladas. É simples. A história só piora, pessoal. Tô vendo vocês comentarem aí. Agradeço muito a presença de todos. Agradeço bastante. A gente está conseguindo aumentar aqui a nossa audiência. Perfeito. Muito obrigado a todos os presentes. Pessoal, aí a UOL postou uma reportagem muito interessante. Diz o seguinte: segunda instância manda derrubar sigilo de reuniões de Jair Renan. Reportagem da UOL. Em nova derrota, agora em segunda instância, a Justiça mandou a Secretaria de Esportes e Lazer do Distrito Federal derrubar o sigilo imposto às reuniões mantidas pela pasta com Jair Renan Bolsonaro Filho 04 do presidente. A Secretaria se negou a prestar qualquer informação sobre o conteúdo dessas reuniões. Também impôs sigilo sobre os registros de entrada e saída do filho do presidente e os nomes de quem participou dos eventos, desses encontros aí. A suspeita é: Jair Renan poderia estar atuando para favorecer interesses particulares de sua empresa, a Bolsonaro Júnior Eventos e Mídia, que foi investigada pela Polícia Federal. Empresa que foi investigada pela Polícia Federal. A sede da empresa, no estádio Mané Garrincha, teria sido obtido junto à Secretaria de Esportes. Perceberam a conexão? A preço camarada. A matéria diz que esse espaço da empresa do Jair Renan, ele teve reuniões com o pessoal do Ministério do Esporte dentro do governo Bolsonaro e depois conseguiu com esse pessoal um preço camarada para montar a sede da sua própria empresa. Todas as reuniões têm sigilo, todos os encontros também, e a secretaria evitou qualquer comunicação sobre o assunto. Em março do ano passado, a Polícia Federal abriu um inquérito para apurar possíveis crimes de tráfico de influência e lavagem de dinheiro, envolvendo um grupo empresarial do setor de mineração com o filho do Bolsonaro. Acontece que
Jair Renan teria recebido um carro elétrico de representantes dessa empresa, no valor aproximado aí de R$100 mil. Um mês depois da doação desse carro elétrico, a empresa conseguiu um encontro com o ministro do Desenvolvimento Regional. Quer dizer, a empresa vai lá, doa um carro para o Jair Renan, um mês depois de ter um encontro com ele, uma conversa lá, uma negociação. A empresa doa um carro para o Jair Renan e depois consegue alguma coisa, um encontro aí para resolver negociações diretas com o governo federal. Um mês depois da doação, aconteceu o encontro, do qual também participou Renan. O ministro disse que isso foi, aspas, solicitada pelo gabinete do Bolsonaro. Esse encontro, que ainda teve a presença de Jair Renan, essa reunião, depois da empresa, os representantes doarem um carro elétrico de aproximadamente R$100 mil para o Jair Renan e conseguirem o encontro, o próprio ministro disse que foi solicitado pela presidência da República, pelo próprio Jair Bolsonaro. E olha, a Folha também revelou que a cobertura com fotos e vídeos da festa de inauguração da empresa do Jair Renan, tudo foi realizado gratuitamente por uma produtora de conteúdo que recebeu R$1,4 milhão do governo Bolsonaro em 2020. Curiosamente, a empresa vai lá, a produtora vai lá, faz todo o evento para o Jair Renan de graça e descobre depois que essa empresa ganhou uma bolada do Bolsonaro em 2020. Quase R$1,5 milhão. Outra polêmica, envolvendo a sua mudança com a mãe, a Ana Cristina Schiaravale, segunda mulher do Bolsonaro, para uma casa no Lago Sul de Brasília, avaliada em R$3,2 milhões. Tudo isso envolve Jair Renan. Todos os sigilos, todas as reuniões, e agora, em uma nova derrota em segunda instância, a Justiça do Distrito Federal mandou a Secretaria de Esportes e Lazer do Distrito Federal derrubar o sigilo imposto às reuniões com o filho 04 do Bolsonaro. Pessoal, eu estou acompanhando aqui a audiência, a gente está chegando a mais de 10 mil visualizações e eu queria pedir para que vocês deixassem um gostei, a gente vai estar divulgando desse jeito. Se vocês clicarem no gostei agora, a live vai ser divulgada, todo esse conteúdo também. É só dar um clique aí, é de graça, não custa um segundo e vai ajudar muito, eu tenho certeza. Olha só, pessoal. Uma notícia, assim, triste. Muito triste. Muito triste para todo mundo. Vai todo mundo sair perdendo com essa próxima notícia. Vou contar para vocês o que é. Reportagem da Folha. Bolsonaro cortou 90% da verba de combate à violência contra a mulher. Bolsonaro cortou 90% do combate à violência contra a mulher. O dinheiro destinado ao Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos para a proteção das mulheres caiu de R$100 milhões e 700 mil, era o que a gente tinha antes, disponível para o combate à violência contra a mulher. R$100 milhões e 700 mil. E já não estava dando conta. Todos os dias tem casos e mais casos de violência doméstica. 100 milhões e 700 mil reais já não era suficiente. Agora vai cair para 9 milhões. Bolsonaro tirou de 100 milhões do combate à violência contra a mulher para 9 milhões. Um corte de 90% de toda a verba de combate à violência contra a mulher. Em materiais de campanha, olha só como que a coisa acontece, né? Em materiais de campanha, Bolsonaro tem prometido ampliar os recursos para enfrentar a violência contra mulheres. Essa verba essa verba que Bolsonaro cortou, esse corte de 90%, essa verba é também sustentada, essa verba também sustenta unidades da Casa da Mulher Brasileira e de centros de atendimento às mulheres, que atendem vítimas de violência doméstica, com serviços de saúde e assistência. E Bolsonaro, em materiais de campanha,
prometeu ampliar recursos para enfrentar a violência contra a mulher caso seja reeleito. Ele disse na campanha dele que vai aumentar recursos se for reeleito. Quer dizer, ele corta 90% da verba, tira de 100 milhões 700 mil para 9 milhões e depois fala o seguinte, se eu for reeleito, se vocês votarem em mim, talvez eu devolva esse dinheiro aí para o combate à violência contra a mulher. Então, se você é uma mulher que está passando por uma situação dessas, vote em mim. Aí eu libero o dinheiro de novo. Aí eu libero a sua ajuda de novo. Ele está muito preocupado com o povo, né? Está muito preocupado. É por isso que ele aparece na campanha dele falando que só pensa no povo, em ajudar o povo, né? É muito verdade. Aí vai ter pastor que apoia o Bolsonaro, divulga dentro da igreja. O cara que corta 90% do dinheiro do combate à violência contra a mulher para depois falar o seguinte, se votar em mim, eu aumento de novo essa verba. Aí eu aumento os recursos para quem estiver precisando. Por enquanto, nada. Cortei 90%. As restrições de recursos presentes no projeto de orçamento indicam que no próximo ano pode haver paralisação do serviço Ligue 180, canal de denúncias. Ou seja, a gente pode ter uma paralisação desse serviço devido ao corte que Bolsonaro fez. Em média, são necessários 300 milhões por ano para esse canal continuar operando. O INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos, ressalta que o corte na verba pode prejudicar acompanhamento às mulheres que muitas vezes precisam ser afastadas de seus agressores. E vai faltar agora. Esse recurso vai fazer falta. Ano que vem a gente pode não ter mais o Disque 180, uma paralisação. E aí Bolsonaro vai lá na campanha e fala que ele se preocupa com as mulheres, que ele vai aumentar a verba. É um absurdo. É um absurdo. E continua, tá? Os cortes continuam. Estadão. Governo Bolsonaro corta verba de combate ao câncer para bancar orçamento secreto em 2023. Parece brincadeira, né? Não é, pessoal? Não é brincadeira. Isso aqui é Bolsonaro. O corte de despesas promovido por Jair Bolsonaro para acomodar os 200 bilhões reservados ao orçamento secreto, usado para acordos políticos, atingiu os recursos destinados a investimentos para prevenção e controle do câncer. Historicamente, a segunda doença que mais mata pessoas aqui no país. A verba foi reduzida em 45% e foi uma verba reduzida para injetar dinheiro no orçamento secreto. 20 bilhões de reais. Isso aqui não é Samuel que está falando, está no orçamento, está no projeto. Se não acredita em mim, pode ir lá, baixa no site do governo, baixa o projeto, lê, vê se eu estou errado. Eu duvido você fazer isso e depois constatar que eu estou errado. Não vai, porque eu não estou errado, isso aqui não é mentira. Cortou 45% do combate ao câncer para dar mais dinheiro para o orçamento secreto. 20 bilhões de reais para fazer acordo com políticos. Os recursos fazem parte de um dos programas considerados como estratégicos pelo Ministério da Saúde. Além do controle do câncer, o governo Bolsonaro cortou 61% da reserva de dinheiro público à estrutura de hospitais e ambulatórios especializados, que integram redes focadas em outros 3 grupos: a gestantes de bebês, a rede cegonha, a dependentes químicos e portadores de transtornos mentais. Cortou 61% da reserva de dinheiro público à estrutura de hospitais ambulatórios para gestantes, dependentes químicos e portadores de transtornos mentais. Esse é o Bolsonaro, mais uma vez tirando de quem mais precisa para dar dinheiro para os amiguinhos dele do Centrão, para toda a farra política que ele mantém no país, que é essa farra que ainda mantém ele no poder. Por competência, ele já teria tomado o impeachment há bastante tempo. Reportagem do Globo. O clima nas campanhas de Lula e Bolsonaro há 5 dias da eleição presidencial. A reportagem começa dizendo que, há 5 dias da eleição, o clima nas campanhas de Lula e Bolsonaro é totalmente distinto um do outro. Cada campanha tem um clima. Aí, na de Lula, reina o salto alto e o já ganhou. Festa.
A dúvida é se a vitória vai ser no primeiro ou no segundo turno. Só isso. Nos arraiais bolsonaristas, sobram acusações de erros na condução do marketing, reclamação de parcialidade da imprensa e falta de engajamento de alguns ministros. Recentemente, Ciro Nogueira, nessa reta final, foi lá para a ex-mulher dele, trocou a campanha do Bolsonaro pela ex-mulher, deu ruim, ele voltou e assumiu de novo a campanha do Bolsonaro. Para vocês verem como o negócio tá bom. Tá indo muito bem, né, pro Bolsonaro. Pessoal, nos arraiais bolsonaristas, além de todas essas reclamações, de todas essas disputas internas, falta de engajamento de ministros, os comandantes da campanha de Bolsonaro não jogaram a toalha. Mas o clima é mais de voluntarismo do que de estratégias definidas. Parece, segundo o que os assessores do Bolsonaro e os informantes de dentro do Planalto repassaram para a Globo, o clima dentro da campanha do Bolsonaro, quem está trabalhando nela, parece que está fazendo isso muito por amizade, ou apenas um trabalho voluntário. Nada estratégico, nada com metas definidas, nada pensando em realmente vencer as eleições, até porque sabem que não é possível. E continua, tá? A pesquisa divulgada ontem pelo IPEC só reforçou o clima em cada uma das campanhas. Ontem Lula apareceu com 48% contra 31% de Bolsonaro no cenário estimulado e em votos válidos 52% a 34%. Lula seria eleito no primeiro turno. Agora a gente tem uma outra matéria bastante preocupante, é um assunto muito delicado. Não vou falar que é uma boa notícia, tá? Na verdade, é uma péssima notícia. E antes eu só tenho que ver como é que está aí a audiência de vocês. Estou vendo os comentários aqui. Muito obrigado mesmo, pessoal, pela presença, por estar aqui comigo nessa reta final desse momento muito importante. Agora é a hora, sabe? Agora vai realmente decidir quem vai levar esse fim de semana, quem vai ser eleito o próximo presidente. Eu espero esse mesmo horário no domingo já estar aqui abrindo uma live para comemorar com vocês. No domingo, se a gente já conseguir a vitória, eu vou abrir aqui uma live, a gente vai estar interagindo, conversando aqui. E agora, nessa reta final, nesse momento mais importante, eu agradeço a todo mundo que está aí presente, que está aí participando e ajudando também. Lembrando que deixar o gostei vai fazer o YouTube divulgar tudo isso aqui que eu estou falando. Tudo que eu falei até agora, o que eu vou falar ainda, se você deixar o gostei, o YouTube vai divulgar. É só deixar o gostei, é de graça, não custa um segundo e vai ajudar muito, tá bom? Próxima reportagem. Governo quase zera verba de programas alimentares no orçamento do ano que vem. Bolsonaro quase zera verba de programas alimentares. Os principais programas de assistência alimentar foram extintos no orçamento apresentado pelo governo federal para o ano que vem. Ações importantes tiveram corte que variam de 95% a 97% na verba prevista para o próximo ano, como o Alimenta Brasil, que é muito importante. E agora a gente teve um corte de 97%. Eu riso. Não é porque eu estou feliz ou porque eu estou gostando, é que isso aqui mostra quem é Bolsonaro. Na TV ele fala que ajudou os mais necessitados e por trás ele está cortando da farmácia popular 80%, Minha Casa Minha Vida 95%, combate ao câncer, combate à violência contra a mulher também 50%, 60%. E fora outros cortes que eu poderia passar um dia todo só citando aqui para vocês. Quer saber de mais um? Bolsonaro cortou 95% dos centros que fazem os cadastros e toda a logística, a distribuição do Auxílio Brasil. Ele cortou 95% desses centros. Eu poderia citar outros cortes, 96% na educação infantil. Esse é Bolsonaro de verdade. Esse é o presidente que ou a gente tira ele em outubro, ou esse país não aguenta. Só não aguenta. E olha, o aumento de verbas para esses programas passa a depender, presta atenção, o aumento de verbas para esses programas passa a depender do interesse de repasse de parlamentares por meio de emendas. É Bolsonaro
tirando dos mais pobres para dar mais poder para o centrão, tirando de quem está passando fome para dar mais poder para o centrão. O programa de cisternas que permite acesso à água para consumo humano e produção de alimentos está praticamente paralisado desde 2021 e segue sem previsão de verbas no orçamento do ano que vem. Pessoal, eu estou vendo aqui alguns comentários, pessoas bolsonaristas escrevendo aí que eu estou mentindo, que essas informações não são verdadeiras. Eu desafio que vocês encontrem informações contestando isso aqui que eu estou dizendo e manda no meu e-mail. Se for verdade, eu apago o meu canal agora. Vocês não vão fazer isso, né? Porque não tem como. Pode ir procurar. O presidente de vocês é muito ruim. E não é porque vocês querem acreditar que ele é um bom presidente que ele vai se tornar. Não, ele é péssimo. Você está do lado errado. Podia ter a humildade de admitir isso e trocar enquanto ainda há tempo, né? Ainda bem que você vai estar aqui depois do dia 2, que pelo jeito, quem ainda apoia Bolsonaro a essa altura do campeonato prefere mesmo a humilhação. Prefere mesmo a humilhação e só isso explica. A gente tem uma missão até o dia 2. Eu me comprometo, como for possível, em trabalhar para que a gente, para a gente tirar o Brasil do que está acontecendo agora. E eu conto expressamente com o apoio de vocês, tá? Conto com o apoio de todos vocês. É possível. Dia 2 de outubro, a gente vai mudar isso que está acontecendo no país. Porque ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais, tá? Ninguém aguenta mais ir no mercado e acontecer o que está acontecendo. É sair de lá com metade do que achou que ia comprar pelo dobro do preço que achou que ia pagar. Ou o salário mínimo não ter uma valorização real em 4 anos. Empresas quebrando, desemprego nas alturas, maioria da população agora tudo trabalhando de forma informal, sem carteira assinada, sem direitos, nada. Dá para mudar isso e a gente vai fazer no próximo domingo, tá? Obrigado, pessoal.